Comentar com você neste vídeo sobre a contratação do Lucas Prior pelo Fortaleza, meus amigos e minhas amigas. Jogador da base do Atlético Paranaense, jogador que foi um destaque da equipe no Sub-20, né, Brasileirão Sub-20. É um jogador que pode ser interessante também para o Fortaleza, né. Eu quero que você conheça neste vídeo o Lucas Prior, né. Quero falar para você sobre as características desse jogador, por que ele pode ser interessante ou não para o Fortaleza, né. O que aconteceu, seria interessante porque que o Furacão liberou, né? Tudo isso aí, né? Craque ou bagre, né? O que seria, né? O fato é que hoje em dia, a forma de jogar do Fortaleza está consagrando muitos jogadores ali que atuavam e tinham problemas, sobretudo porque assim, o Fortaleza prioriza muito a contratação de jogadores de meio de campo, sobretudo volante, né? Os volantes, pela forma como o Fortaleza joga atualmente, os volantes têm tido muito destaque no Fortaleza, né? Todos, porque há muita ajuda aos volantes, né? O setor de ataque deles, né, acaba sendo um setor de certa forma reduzido, né? E eles têm conseguido jogar à medida que aumenta a confiança de alguns deles. Eles começam também não somente a marcar, mas também propor um pouco mais. Os volantes de Fortaleza estão mandando muito bem. Bom, o Luca Priora, ele foge um pouco dessas características aí. Ele não é volante, ele é um meio campista, um camisa 10, ou pode ser considerado um meio atacante também, né? É um jogador que tem uma capacidade muito interessante de gerar associações, né? Quando chega ali no terço final, é um jogador do toque me boy, né? Toca e já ataca o espaço para receber. É um jogador cuja inteligência dentro de campo se processa muito rápido, né? A gente percebe claramente que ocorre instantaneamente. E além disso, ele tem alguns outros pontos interessantes que eu vou falar para você antes de falar que este vídeo tem um patrocínio da OXBet. A casa de aposta que patrocina este canal, meus amigos e minhas amigas, né? OXBet. A mais confiável casa de aposta do planeta Terra, né? Se você curte uma aposta esportiva, evidentemente, né? Então tem que ser pelo OXBet, a sua aposta, né? Eu não gosto de apostar, então tamo junto. Gosto de apostar pelo OXBet então, né? Que vai entregar rapidamente o lucro dos seus ganhos sem nenhuma burocracia. Então, se realmente você agora a ideia é de fazer uma fezinha, então usa o link que está no comentário fixado deste vídeo, cadastre-se lá e coloque o código promocional XJOSA que vai te dar direito aí um bônus de até R$ 3.000 no seu primeiro depósito, né? E de quebra, jogos de hoje, de hoje não dá mais, né? Já tá tudo indo embora os jogos já, né? Temos ainda um jogo que eu poderia indicar dentro daqueles que eu separei aqui, mas já vai começar. Vamos falar do... Gente, um jogo muito legal, hein? Série B, jogo importantíssimo amanhã, Guarani e Santos, na minha opinião. Vai ter gol, hein? Pode pôr os dois? Pode, mas aí os dois vão marcar, claro que vai ter no mínimo 2 gols, né? É a aposta certa aí que você vai ganhar, né? Palmeiras contra Botafogo, tem a menor ideia. Menor ideia. Neste caso, eu falo pra você, vai ter mais de 2 gols nesse jogo aí, tá? Mais de 2 gols no jogo Palmeiras contra Botafogo. São essas 2 dicas que eu deixo pra você. Usa o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá e coloque o código promocional XJOSA, meus amigos e minhas amigas. Beleza? Fala do Prior, que quando você fala Prior nas redes sociais já começa todo mundo lembrar de um cidadão aí, né? Tem nada a ver o Lucas Prior com este jogador, tá? Esse jogador aí, no caso aí, ele é um jogador que, enfim, que pode ser bem interessante para o Laio, né? E ele se insere dentro da busca de jogador jovem, né? Jogador jovem. Qual foi o jogador jovem que deu certo no Fortaleza nos últimos tempos? O Kevin. Que às vezes custa ainda, né? Impressionante, parece que não. O Voivoda parece que, né? Para dar uma chance pro Kevin, tá descontável. O Kevin Andrade. Outros não recebem muita oportunidade, não. Bem, alguns falam que o Prior chega para o Sub-20, né? E que será utilizado também no principal, provavelmente. Eu não gosto disso, não. Ou é pro principal ou é pro Sub-20, né? Mas, assim, é um jogador que já estava no processo de uso até pelo elenco principal do Furacão, né? E eu acho assim, eu acho que é um jogador que chega a 20 anos. Pode ser colocado já no elenco principal, tá? Pode ser colocado no elenco principal, sim. E como é um jogador muito distante daquele tipo de jogador que o Fortaleza contrata, né? Volante, não sei o que, né? E é diferente porque ele é um meio campista que organiza o jogo pelo corredor central, né? Pressionando ali os marcadores naquela região. É um jogador que pressiona muito ali, pressiona muito a saída de bola. Às vezes se confunde até com um falso 9.
Esse tipo de jogador o Fortaleza não contrata muito não, né? Um camisa 10 que pisa na área, e pisa muito na área, né? E pode jogar também como um segundo atacante. Pode jogar como segundo atacante, eventualmente se o Fortaleza jogar com dois na frente, um pode ser o Lucero e o outro pode ser ele. A Fortaleza não costuma jogar com essa linha, né, de dois na frente, né? Mas se for o caso, temos essa situação aí. Eu acho que ele pode jogar também como um falso 9 em algumas situações, tá? Faltando o Lucero, você pode tentá-lo ali como um falso 9, porque o Fortaleza hoje sem o Lucero tem quem? É o Kaiser, né? É o Kaiser, né? Então, olha, ele pode jogar como falso 9 se o Lucero não estiver presente, não. E ele manda bem, como falso 9, sim. Jogador que tem uma penetração na área bem legal. Como eu disse, se associa muito bem no campo de ataque, né? E, assim, muito bem mesmo, atacando os espaços, passa e se apresenta para receber um pouco mais à frente. Na minha opinião, e aí, este é o problema, o Voivoda vai ter que ter paciência com ele. Porque como ele é um jogador muito inteligente em campo, né? Jogador que pensa muito rápido, esse tipo de atleta exige que os colegas de equipe sejam inteligentes também. Ou que, não, se não forem inteligentes, né? Que ao menos conheça muito bem o seu jogo. Tenha ali um conhecimento minimamente ali íntimo com o seu jogo, tá? Para que os colegas dele de equipe entendam o que ele vai fazer. Esse tipo de situação sugere que no começo ele possa ter alguma dificuldade para se adaptar. Eu estava vendo ali alguns jogos dele e é impressionante como ele precisa, na verdade, como ele gera uma associação de qualidade com quem se apresenta ali no terreno, na proximidade dele, mas como ele exige do jogador que está se apresentando para ele, com quem ele vai se associar, o entendimento do jogo dele, prior, né? Porque sem esse entendimento a coisa não funciona muito bem. Então é como, em alguns aspectos, como ele estivesse um pouco mais à frente dos outros. O pensamento dele se processa mais rápido, né? A ideia do jogo fica muito mais clara para ele do que para os outros jogadores, né? Então, esse tipo de situação determina ações do prior em campo que nem sempre são determinadas para outros jogadores da equipe dele. Então, isso pode gerar ali uma dificuldadezinha de adaptação, tá? Eventualmente, o prior pode ser colocado também no lado do campo, tá? Também manda bem. Ele é um atacante, um meio atacante com essa capacidade também de trabalhar pelo lado, né? E ele pode trabalhar pelo setor esquerdo, embora isso não estivesse acontecendo muito na equipe do Furacão. Ele pode trabalhar sobretudo pelo setor direito, tá? Eu acho que esse jogador também tem uma outra característica. Pelo setor direito eventualmente ele vai ao fundo do campo, às vezes nem sempre, porque quando ele chega perto da área, aí você percebe que o cara pode ser um falso 9. Esse jogador ele pode atuar também eventualmente como um ala, gente. O Voivoda fez 3 atrás, né? Você pode colocar o Prior. Aí você não precisa de Pikachu, Marinho, né? Pode colocar ali o Prior para jogar porque ele tem muita qualidade. Assim, tecnicamente é um jogador de toque rápido, é um jogador que tem uma capacidade de finalizar muito acima da média, né? É um jogador também de passes muito legais. De vez em quando ele tira um coelho da cartola, faz aquele passe ali rompendo as linhas de marcação. Isso é importante porque o Prior é um jogador que exige essa associação, exige a inteligência dos seus companheiros, portanto, intimidade no mínimo ali. Inteligência ou intimidade, ou conhecimento, né? Ou entrosamento, para ficar melhor, dos seus companheiros para que o jogo dele funcione. Quando ele ataca esse espaço para receber um pouco mais à frente. Só que tem outro detalhe também. É também o jogador, e aí pesa nele a condição de 10, né? É um jogador que tem um ótimo entendimento, uma leitura do jogo para fazer esse passe aí vencedor, né? Fazer esse passe aí que vira assistência para o gol, né? Então é um jogador que quando tá ali perto da área, é bola no Prior que provavelmente alguma coisa boa vai sair daí. E para isso também ele vai precisar que o jogador... Aí eu acho que tudo bem, porque pelo menos o Lucero é um jogador extremamente inteligente dentro de campo, né? Então o Lucero pode ganhar com o Prior? Pode ganhar com a presença do Prior, sem dúvida nenhuma. Se o Prior jogar, né? Porque o Prior é um jogador que consegue fazer esse passe no costado da zaga para o atacante da sua equipe fazer o ataque aquele espaço, né? Sabe aquela bola rasteirinha que você fala assim, pô, o cara conseguiu fazer mesmo isso aí? Essa fiada de bola? É o caso do Prior, é o que ele costuma fazer. Então, é um jogador assim, que finaliza muito bem, como eu disse, ataca muito bem os espaços,
consegue atuar em várias posições do campo e tal. E é, nesse sentido, uma belíssima promessa. Tá? O jogador que pode evoluir muito mais ainda, mas pelo que ele joga hoje, já está tudo muito bem. Já o acredita a ser contratado pelo Fortaleza. A questão que a gente vai ter que pensar agora é o processo de adaptação. Se ele vai se adaptar rápido, não vai, outro time, outro estado, outros companheiros, tal, um outro técnico. E se também o técnico vai ter um pouco mais de boa vontade, aí o professor, né, que é o professor que é o técnico, né, do Fortaleza, ou técnico da história do Fortaleza, ou maior, né, mas que tem, como todo técnico, alguma esquisitice, né. Então precisa ver também se o Voivoda vai realmente patrocinar a chegada e o uso desse jogador, que é muito interessante. Eu acho que se chegar para a base, pode ficar perdido na base até o fim da vida, né? Aí na próxima Copa São Paulo, nem sei se vai poder atuar mais pela idade e tal, enfim. Eu acho assim, tem que ser jogado logo no elenco principal. O garoto com 20 anos tem condição de jogar, tem que ser pro elenco principal. Eu acho besteira o garoto ir para a base do Fortaleza. Mas em teoria, portanto, o Fortaleza está contratando um jogador, assim, interessante. E aí a torcida do Furacão, gente, para finalizar esse vídeo, a torcida do Atlético Paranaense tem que pedir explicações para os seus dirigentes. Porque a negociação desse jogador com o Fortaleza rompe um pouco a tradição do Furacão de negociar jogadores muito jovens, né? Pelo menos aqui para o futebol brasileiro. É um jogador que tem o potencial de crescer muito ainda e que poderia ser negociado pelo Atlético no futuro por bons valores ali para o futebol europeu, por exemplo, né? Então é estranho, né? É estranho que a equipe do Furacão tenha facilitado a saída desse jogador, não tenha mantido esse jogador. Ao mesmo tempo, acho que o Fortaleza está a contratar, neste momento, um jogador que pode, se der certo, pode dar muito certo e pode virar um belo reforço para o Laio, meus amigos e minhas amigas. É isso.